Eu vou começar a leitura do nosso texto base, que está em Juízes, capítulo 1, do verso 12 em diante. Quero ler aqui, fazer essa leitura. Disse Caleb para a pessoa que derrotasse a cidade de Kiriat Sefer, que era uma cidade chamada de Cidade dos Livros, e quem a tomasse, ele daria por herança, ou melhor, daria em casamento a sua filha Axa. Então, Axa seria a mulher de quem tomasse a cidade de Kiriat Sefer. Versículo 13: tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, o mais novo do que ele. E Caleb, então, lhe deu a filha Axa por mulher. E esta, quando foi para morar com seu marido, insistiu com Caleb para que lhe desse uma herança, um presente de casamento. E então Caleb perguntou para ela: o que você deseja? Respondeu Axa: dá-me um presente de casamento, porque deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Então quero falar exatamente sobre a história de Axa. Quem foi essa filha de Caleb? Ela foi uma mulher que foi dada como um troféu de casamento para o primeiro juiz de Israel, chamado de Otiniel. Axa foi um prêmio, podemos dizer assim, para quem conquistasse a cidade dos livros, a cidade de Kiriat Sefer. Quem conquistasse essa cidade ganharia como esposa a Axa. Então Caleb deu a sua filha em casamento para Otiniel, que foi o sujeito que tomou a cidade de Sefer, de Kiriat Sefer. O que eu quero dizer para você, quais os ensinamentos aqui? Vamos aprender algumas lições nessa noite, que eu tenho certeza que vai ser de muita valia para a sua vida. Deus vai te usar, vai falar com você, vai me usar para falar com você. Tenho certeza que áreas da sua vida serão tocadas pelo poder do Espírito Santo. Então deixa eu te contar a história, te contar aqui o pano de fundo dessa situação, desse episódio, para que a gente entenda qual é o sentido da palavra desta ministração. Muito bem. Caleb havia conquistado várias cidades, vários pedaços de terra, podemos dizer assim, e se tornou um grande construtor, um grande guerreiro, um grande líder de um clã. E ele precisava tomar uma cidade chamada cidade de Kiriat Sefer. E ele precisava tirar aquela cidade para ele como herança. Mas acontece que a cidade de Kiriat Sefer era uma cidade era uma fortaleza, era uma região onde homens poderosos tomavam conta da cidade, e era difícil assumir aquela cidade, porque a resistência era muito poderosa. Então, Caleb lança um grande desafio para que homens ou líderes se levantassem para tomar a cidade. Então ele diz: olha, aquele que tomar a cidade de Kiriat Sefer, eu vou dar como prêmio, como herança, em casamento, a minha filha Axa. E Axa era uma mulher muito bonita, obviamente, e o sobrinho de Caleb, chamado Otiniel, que era um guerreiro, era um homem valente. Otiniel em hebraico significa leão de Deus. Então, pelo nome de Otiniel, você já percebe que era um grande valente, era um grande guerreiro, era um homem
de muitas batalhas, era um líder, e Otiniel diz, eu quero o desafio, eu aceito o desafio. Então, Otiniel saiu com seus soldados, com seus guerreiros, e venceram os grandes da cidade de Kiriat Sefer, venceram os homens fortes, derrubaram as fortalezas e ganharam a batalha, conquistando a cidade. E então, Caleb deu a cidade por herança para Otiniel e também deu a filha, como havia prometido, em casamento, para Otiniel. Então, Axa se torna esposa de Otiniel por conta de um prêmio, por conta de um troféu para quem ganhasse ou quem conquistasse a cidade de Kiriat Sefer, que também era chamada de a cidade dos livros. E então Otiniel casa e a herança que pertenceu, ou que pertencia a Axa, Caleb deu para ela um pedaço de terra, um campo, diz a Bíblia, só que era um campo de terra seca, estéril, não produzia nada, porque não tinha água. E ela vai então ao seu pai pedir que desse uma terra melhor para ela. E Caleb diz, olha, eu não vou te dar outra terra, mas eu vou liberar fontes. Tem duas fontes, tem fontes superiores e as fontes inferiores que estão na cidade, que estão na região, então elas pertencem a você. Encontre essas fontes e essas fontes vão irrigar a terra e a terra vai ficar fértil. Então eu queria trazer agora para nós aqui algumas lições que eu queria extrair dessa história que eu contei para você, que está no livro de Juízes, no capítulo 1. Então a primeira coisa que podemos tirar dessa lição é que Axa se tornou um prêmio, se tornou um troféu para quem conquistasse uma cidade. A primeira lição que eu tiro aqui é quando a vida de uma pessoa se torna apenas um troféu ou um objeto de troca. Eu não sei se você já se sentiu assim alguma vez, sendo usado por alguém te usa, né? Usa a sua vida, embora talvez você possa pensar comigo que antigamente os pais faziam isso. Era comum os pais darem suas filhas em casamento, em troca de algum benefício, né? Mas eu quero tirar a lição para nós hoje aqui. Quantas pessoas que são apenas objetos de uso para a troca de favores, para alguém que faz um favor para outro, então pessoas são usadas para isso. E quando eu digo que as pessoas herdam os traumas dos outros, é porque muitas vezes pessoas que estão mal resolvidos, que não conseguem resolver os seus próprios problemas, elas usam outros para fazer isso. E isso está na Bíblia. Podemos tirar essa lição daí. Talvez Caleb não pôde conquistar a cidade, então ele usa alguém para fazer isso para ele, e em troca ele usa uma filha, né? Todos ouviram falar da história de Caleb, foi um grande guerreiro, foi um grande homem que tomou o Monte Hermon, quando a terra prometida foi distribuída, né? A terra do Monte Hermon, os montes do Monte Hermon, dessa região, eram terras de gigante, dos Enaquins, e Caleb foi um grande guerreiro. Mas agora nós vemos Caleb querendo tomar uma cidade, não consegue conquistar, usa outros para fazerem para ele, e ele usa a própria filha como moeda de pagamento para aquele que conquistasse a cidade. E a gente vê isso na vida das pessoas, né? Pessoas sendo usadas como moeda de troca, pessoas usando outras, pessoas sendo usadas. Às vezes nós vemos pais usando os filhos, ou pessoas que usam os outros para benefício próprio. E talvez você há de convir comigo, que isso é um fato, é uma verdade. A nossa geração está cheia de pessoas que usam os outros para resolverem os seus problemas e depois
Eles usam pessoas para o seu benefício próprio. Então, todas as pessoas que muitas vezes não têm uma autoestima própria, não têm mentalidade ou pensamento próprio, elas sempre vão se deixar ser usadas por outros. Então, a tônica que hoje eu queria dizer isso para você. Nunca permita que alguém use sua vida para benefício próprio. Amém? Nós não somos objetos de uso de outros. Nós temos o nosso valor próprio. Nós somos pessoas de Deus. O valor que Deus colocou na nossa vida não é para usar em benefício de outros. Deus colocou valores em você, que é para que você use-os para a glória e para a honra do nome dEle, e não para o benefício de favores dos outros. Então podemos tirar essa lição da vida de Axa. Então ela foi apenas um prêmio de casamento, ela foi dada em casamento como um troféu, porque alguém conquistou uma cidade, né? Então que a sua vida nunca se torne um troféu para alguém, que os valores que Deus colocou na sua vida nunca sejam objeto de uso de outros, que outros manipulem você para os seus benefícios próprios. E a outra lição que nós tiramos aqui é que quando ela casa, Caleb dá para ela um campo estéril de presente de casamento. Era um campo seco, era uma terra seca, que não tinha água, e ela talvez queria plantar na terra, usar a terra, mas a terra não produzia para ela. Então Caleb dá para Axa e para o seu marido, como presente de casamento, um campo. Porém, era um campo de terra seca, porque não havia nenhuma água naquele lugar. Então deixa eu falar uma coisa para você aqui. Às vezes as pessoas vão agir assim comigo, com você. As pessoas vão dar para nós algo que não produz. Elas vão nos dar de presente, porque a vida é assim, coisa que não gera resultados para nós. Quantas pessoas têm herdado terra seca dos outros? E nós estamos falando de família. O próprio pai deu uma terra seca para a filha, né? Então Axa recebe esta terra seca. Amém, pastora Glendir? Seja bem-vinda, Deus te abençoe. Hoje eu não botei o banner nos grupos, mas estamos aqui. Hoje foi um dia corrido também para mim, mas estamos aqui cumprindo o nosso horário, nosso tempo. Então, quando Axa recebe de presente de casamento do pai uma herança, um terreno, um campo seco, que não tinha água, ela vai reclamar, obviamente. Ela vai dizer para o pai, o marido diz, olha, teu pai deu um presente para você, mas é um presente de terra seca, de terra árida. Como é que nós vamos produzir nessa terra? Peça a ele fontes de água, ou peça a ele um presente melhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Na vida, como eu falei para você, algumas pessoas vão te dar algum presente, alguma herança, que aparentemente para você não vai produzir nada, não vai te dar nada. E esteja preparado para isso. As pessoas nos dão coisas, muitas vezes, que não servem para elas. Eles vão te dar pedaços de terra seca como herança. E você tem potencial na tua vida para transformar os teus desertos, as tuas regiões secas, áridas, em algo frutífero para a glória de Deus. Eu quero dizer para você que mesmo que as pessoas te deem terras áridas, terras secas, terras improdutivas, Deus é poderoso para transformar a tua herança em algo poderoso, em algo grandioso. Amém? Agora acontece que muitas vezes tem gente que fica traumatizado quando recebe esse tipo de coisa. Vai para o seu cantinho, se maldizer, se vitimizar. Por isso que o tema da nossa live dessa noite é herdeiros de traumas emocionais.
Por quê? Porque pessoas traumatizadas, problemáticas, vão querer transferir os seus traumas, as suas deficiências para os outros. E é possível que alguém vá transferir as suas fraquezas, os seus fracassos para você. Eu vejo as pessoas vivendo isso. Aí vão se vitimizar, se escondem, vão para um cantinho, ficam ali que nem cachorro quando é xingado, maltratado, espancado, se vitimizando, porque fulano não me considerou, não me abençoou, foi mal comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. É possível que muita gente ruim se apresente na sua vida. No mundo você vai encontrar gente de todo tipo. Agora, a questão não é o que as pessoas dão para você, ou o que elas fazem para você, mas a questão é como você reage ao que dão para você, o que você faz com aquilo que dão para você, e como você reage à forma como as pessoas tratam você. Então Axa recebe como presente de casamento do pai a terra seca. Pelo menos duas coisas aconteceram aqui. A primeira, como eu falei para você, a primeira coisa que aconteceu, Axa entra num casamento porque o pai lhe dá por presente para quem conquistasse a cidade de Kiriat Sefer. Então, ela já é usada como um objeto de troca. O pai dá ela em casamento como um presente para quem conquistasse a cidade. E Otiniel ganha Axa como um troféu. Então eu falei para você duas coisas. Isso traumatiza? Sim. Quem não é traumatizado por isso? Quando você é usado, quando alguém usa a tua vida para alguma coisa. Quando alguém pega você, faz acordos em cima de você, olhando para você. Você se torna um objeto de troca, uma moeda de troca. As pessoas não usam você pelo valor que você tem. Elas usam você apenas para o seu bem-estar, para o seu próprio bem. Né? Otiniel viu que a filha era bonita, talvez alguns homens se interessavam por ela. Ele aproveita e diz, olha, quem ganhar, quem conquistar a cidade, quem derrotar os guerreiros da cidade, eu dou minha filha como herança, eu dou minha filha como presente de casamento. As pessoas vão fazer isso com a gente. O mundo está cheio de gente assim. Então você tem que se preparar para isso. Agora, você não pode fazer da sua vida uma desgraça por conta disso. E a segunda coisa é que o pai dá de presente uma terra árida, um campo que não produzia nada, que não tinha água, que era seco. Como eu disse para você, às vezes as pessoas vão te dar de herança essas coisas, mas você não pode se vitimizar, se colocar lá no seu canto, colocando-se como vítima e se maldizendo porque alguém te deu um presente, uma terra de presente que não produz nada, que é infértil. Aprenda uma coisa, se derem um tipo de terra assim para você de presente, e quando eu estou falando de terra, eu estou falando metaforicamente, tudo que derem para você, achando que é ruim para você, aprenda a levar para Deus. Saiba que Deus honra aqueles que têm vida com Ele, que têm aliança com Ele. Se fizerem maldade contra você, Deus é o teu juiz e está em prol da sua vida. Então vamos aprender aqui os valores. A outra coisa, o nome Axa, em hebraico, significa correntes de tornozelo. Deixa eu falar uma coisa para você. O tema da nossa live aqui hoje é herdeiros de traumas emocionais. Axa, como eu falei, significa em hebraico correntes de tornozelo. O que aconteceu? Axa nasceu ainda no cativeiro egípcio. Era filha de Caleb,
nasceu no cativeiro egípcio. Então, naquela época, os pais colocavam o nome dos filhos de acordo com o ambiente que eles estavam vivendo, com o momento que estavam vivendo, com o tempo que estavam vivendo e de acordo com as características do filho que nascia. Então, provavelmente, quando Axa nasceu, Caleb colocou o nome de correntes de tornozelo, porque ele era escravo lá no Egito. E os escravos no Egito carregavam correntes de ferro presas em seu tornozelo. Era a forma que mantinha os escravos presos, acorrentados, para que eles não fugissem. Então, aquelas correntes nos tornozelos de Caleb provavelmente o traumatizaram, geraram nele dor, sofrimento, de tal maneira que quando a primeira filha nasceu, ou o primeiro filho, e foi uma mulher, Axa, então quando aquele bebê nasceu, é possível que Caleb tenha transferido, botou o nome de Axa, corrente de tornozelo, transferindo o seu trauma, a sua dor, a sua memória para aquela menina, dizendo para ela, marcando a vida dela, estigmatizando a vida dela por causa dos seus traumas. Por isso que o tema da nossa live hoje são traumas, herdando traumas emocionais, porque Caleb transfere para a vida da filha a sua triste e dolorida experiência de escravo. Então preste atenção numa coisa, nós precisamos entender algo. Todas as pessoas que têm traumas e não resolvem seus traumas, essas pessoas irão transferir seus traumas. O que Caleb estava fazendo? Transferindo para a vida da sua filha os traumas que ele estava sentindo, o que ele estava vivendo. Entende? Então, queridos, hoje nós temos muitos filhos, talvez você que está aqui comigo seja uma dessas pessoas, que herdaram traumas emocionais dos seus pais. Até por conta, pessoas, por exemplo, que estão hoje na casa dos 50, dos 40, dos 60, dos 70. São pessoas que herdaram, provavelmente, traumas que os pais sofreram por conta do tipo de vida que a família levava. Só que todas as vezes que nós herdamos os traumas dos nossos pais, sejam espirituais, sejam emocionais, o efeito colateral na vida dos filhos será grande. Vamos usar aqui o exemplo de Axa, corrente no tornozelo. O que quer dizer isso? São pessoas que andam com correntes nos seus pés, andam por um período de tempo, caminham ou vão ou seguem até certo ponto, mas depois não prosseguem mais, porque quem caminha com correntes nos pés tem um limite, tem um espaço de limite para percorrer. Aí nós trazemos para a realidade da vida. Pessoas que não rompem, que não vão muito longe na caminhada, na carreira, no ministério, na vida espiritual, na vida financeira, na vida familiar. São pessoas que estão presas, vivem amarradas, ou pessoas estigmatizadas, porque receberam essas heranças do pai. Axa recebeu a transferência dos traumas que os pais viveram no cativeiro egípcio. E quando nós estudamos a história dos cativeiros,
Nós vamos entender e vamos conhecer que nenhum cativeiro foi saudável ou é saudável, não é? Todas as pessoas que voltaram do cativeiro egípcio vieram com marcas, porque cativeiros deixam marcas. Cativeiro tira a identidade. O cativeiro rouba a nossa personalidade, a nossa autoestima. Cativeiro rouba o amor próprio. Cativeiro tira a dignidade das pessoas. Eu nunca vi uma espécie de cativeiro que não tenha roubado as pessoas, roubado sua identidade, seus valores próprios. Axa foi roubada. Até o nome dela traz o estigma do pai e da mãe, das correntes. É como se cada vez que Caleb olhasse para Axa, olhasse para aquela menina e sentisse as dores do cativeiro, das correntes do seu tornozelo. Então é alguém que é marcado para o resto da vida. Porque cada vez que fala o nome Axa, você vai sentir dor do cativeiro. Só que os pais, muitas vezes, não resolvem suas vidas, não resolvem seus problemas emocionais e transferem para a vida dos filhos. E os filhos são herdeiros desses traumas, dessas mazelas, desses problemas. Hoje nós temos muitos filhos problemáticos na vida emocional, na vida relacional, filhos que não conseguem estabilidade financeira, não conseguem estabilidade na vida social, na vida ministerial, não se estabiliza no casamento. Por quê? Porque são pessoas herdeiras dos traumas dos pais. Entende? São filhos que estão muitas vezes amarrados a esses traumas, que receberam os reflexos, que vivem as mazelas dos pais. E às vezes não rompe em nada. É como Axa recebe um campo estéril, um campo que não produz nada. Entende? Tentam, mas não conseguem nada, porque quando nós estamos debaixo de heranças, sejam espirituais ou emocionais, traumáticas ou amaldiçoadas, não rompemos. E eu estou falando também, e vale aqui você entender, que vale você falar de uma herança hereditária. Então, às vezes, as pessoas não crescem, não rompem nos negócios, no ministério, na vida, porque os registros dessas experiências emocionais estão muito marcantes. Estão presentes. Estão no nosso tornozelo, no tornozelo espiritual, na nossa caminhada espiritual, na nossa jornada espiritual. A gente não rompe. As pessoas não rompem, não andam muito longe, porque as correntes estão ali. Entende? Agora tem uma coisa. Otiniel, e é um outro ponto que eu quero tratar com vocês aqui. Otiniel, que foi o marido de Axa, que a recebeu como prêmio de casamento, por ter conquistado, prêmio de guerra, melhor dizendo, por ter conquistado a cidade. Otiniel significa, em hebraico, leão de Deus. Então, o que eu quero dizer para você com isso? Que quando você, ou qualquer pessoa que esteja vivendo essa herança de traumas emocionais ou espirituais, até mesmo heranças hereditárias malignas, malditas, amaldiçoadas, Deus sempre vai colocar em nossa vida um leão de Deus. Deus sempre vai colocar em nossa vida um leão. E quando se fala de leão, quem é que vem à sua mente? Jesus, o leão da tribo de Judá, amém ou não? Deus vai colocar na sua vida um leão. Assim como Deus colocou na vida de Axa, Deus olhou para aquela moça e disse assim: teu pai traumatizou você, teu pai estigmatizou você, tua família colocou um nome em você
das suas mazelas, estigmatizou você por causa dos traumas do cativeiro. Mas eu vou colocar na tua vida, Deus dizendo para Axa, eu vou colocar na tua vida um leão, um libertador, porque leões são libertadores. Leões são figuras de autoridade que nos libertam. Então Deus colocou na vida de Axa um leão para libertá-la, para quebrar os jugos, para quebrar a cadeia, para quebrar a corrente do tornozelo. E eu digo a mesma coisa para você. Qual é o trauma que está em você? Quais as amarrações que te prendem? Quais as cadeias? Quais as correntes que estão hoje em seu tornozelo espiritual, em seu tornozelo que não te permite caminhar, avançar, prosperar? Hoje Deus coloca um leão na tua vida, o leão da tribo de Judá, para quebrar essas correntes, quebrar essas cadeias e te fazer andar, te fazer avançar, prosperar, prosseguir para a glória de Deus. Amém? É o leão da tribo de Judá. Então Jesus veio para quebrar as cadeias, as nossas cadeias, e nos tornar livres. Otiniel entrou na vida de Axa para libertá-la das correntes dos tornozelos, dos traumas emocionais, dos traumas que a identidade dela estava codificado como corrente do Egito. Entende? Então Deus coloca pessoas na nossa vida. Quero dizer para você que Deus coloca pessoas na sua vida para quebrar as correntes e as cadeias. Hoje Deus pode usar a vida de muitas pessoas. Deus usa a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo para mudar tua vida, para quebrar as cadeias. Deus pode usar mentores, homens e mulheres de Deus, sobre a tua vida para quebrar as cadeias, as correntes do teu tornozelo, na vida espiritual, na vida emocional, na vida financeira, na sua vida familiar, em todos os aspectos do seu ministério. Deus coloca discipuladores na nossa vida para quebrar as cadeias, viu? Talvez você seja um discípulo hoje aqui. Deus está usando o teu discipulador para quebrar correntes, para quebrar cadeias na sua vida. E é importante que você aproveite esse tempo, que você aproveite esse momento para romper, para permitir que Deus liberte você. Então, se você é um discípulo, Deus vai colocar discipulador sobre a sua vida. Se você é um pastor, Deus coloca líderes, apóstolos sobre você. Deus coloca pessoas que são verdadeiros leões para romperem com essas cadeias que traumatizaram você desde a sua infância, desde a sua juventude, desde da criação, da concepção sobre a sua vida. Então preste atenção. Os líderes que Deus coloca sobre você são libertadores. Nunca olhe para um líder como um opressor. Embora existam, eu acredito que existam líderes que são opressores, que são ditadores. Eu acredito nisso. Acredito e vejo líderes que oprimem, pastores que oprimem, mas a grande maioria são usados por Deus sobre a nossa vida para libertar-nos, para quebrar cadeias, para quebrar grilhões, para curar os nossos traumas, para mudar a nossa história, para nos libertar e criar uma nova história para nós. Creia nisso, receba isso em nome de Jesus. Amém? Entenda isso. O marido é um libertador sobre a sua vida, não um opressor. Embora existam maridos opressores, mas em nome de Jesus, os opressores, porque também foram traumatizados, e eles serão libertos em nome de Jesus. Mas Deus coloca gente sobre nós para nos libertar, para nos abençoar. Os pais são libertadores dos filhos, não escravizadores.
embora os pais de Axa foram escravizadores, porque eles também foram traumatizados e não foram curados. Então eles transferiram para a vida de Axa os seus traumas. Mas eu creio que com você não é assim. Você hoje está sendo curado e liberto para você ser um leão ou uma leoa na vida de muitas outras pessoas. Amém? Nas tuas ovelhas, você será um leão ou uma leoa na vida das tuas ovelhas, dos teus discípulos, dos teus filhos, dos teus liderados, dos teus mentorados. E você será um libertador, quebrador de cadeias, quebrador de grilhões, assim como Otiniel foi na vida de Axa. Quando essa cadeia foi quebrada na vida de Axa? Pela aliança do casamento. Quando Axa se casa com Otiniel, a aliança do casamento quebrou as correntes do tornozelo de Axa. A aliança tem poder para quebrar grilhões. Eu sempre digo isso para as pessoas que se alianciam comigo, se aliançam, melhor dizendo, comigo. Eu sempre digo para elas, olha, eu sou um leão e eu sou um quebrador de grilhões. Então qualquer pessoa que se aliança comigo, eu tenho a unção de Deus sobre a minha vida para libertar as pessoas que vieram de julgos diferentes, de julgos opressores. Então quando Otiniel se casa com Axa, ele rompe, ele quebra essas cadeias, esses grilhões na vida da sua esposa. Então a aliança é poderosa. Quando você honra a aliança, quando você entra numa aliança, como aliança de casamento, esta aliança é poderosa para quebrar as correntes dos seus tornozelos, viu? E te tornar livre para a glória de Deus. E é por isso que Deus está aqui me usando nesta noite, para trazer essa palavra para você. Então as correntes do seu tornozelo hoje serão quebradas pelo poder do nome de Jesus. E você vai correr, você vai avançar, você vai voar como águia, você vai assumir o seu destino profético sem que cadeias estejam te prendendo. Mesmo que você tenha herdado essa herança de seus pais espirituais anteriores, ou mesmo dos seus pais biológicos, mas hoje você vai correr livre para a glória de Deus. Quando você entra numa aliança de casamento, essa aliança te torna livre, te coloca em liberdade, para você andar em liberdade. Amém? Quando você entra nesta aliança de casamento, a aliança quebra qualquer nível de maldição que exista sobre a nossa vida. Creio muito nisso. Se você está numa aliança correta, esteja preparado para que as maldições sejam quebradas. Quando Otiniel entra na vida de Axa, ele a tornou livre, ela passou a andar em liberdade. Liberdade emocional, liberdade espiritual, liberdade financeira, porque não tinha mais correntes em seus pés. Amém? Então é assim que Deus faz. Ela quebrou toda a maldição. Quando a maldição foi quebrada? Pelo casamento. Quando Axa se casou com Otiniel, ela herda o nome de Otiniel. Então quando ela herda o nome de Otiniel, o que acontece? Automaticamente o nome herdado pelo pai quebrou, acabou. Entendeu? Então deixa eu te dizer uma coisa aqui. Talvez hoje Deus esteja mudando o seu nome espiritual, viu? A sua identidade espiritual. Para quebrar as cadeias de maldição que você traz na sua herança, na sua vida. De maldições hereditárias, de traumas espirituais e emocionais. O casamento de Otiniel com Axa deu direito a Axa a usar o nome de Otiniel, porque a mulher sempre usou o nome do marido. O leão de Deus entrou na vida de Axa e disse, agora
as cadeias são quebradas, você está livre para você caminhar, para você andar, para você prosperar. Eu vou te libertar do estigma, das correntes, da escravidão do Egito, das lembranças, das memórias, dos registros da escravidão do Egito. Hoje eu te liberto quando entro na sua vida, quando eu faço aliança de casamento. Agora ele a leva para um campo de liberdade, para um campo de libertação. Qual é o papel do marido? Libertar a esposa. Qual é o papel do pastor? Libertar as ovelhas. Qual é o papel dos mentores? Libertar, curar, restaurar seus filhos espirituais, seus mentorados. Qual é o papel do líder? Libertar seus liderados, torná-los livres. Qual é o papel dos apóstolos que Deus coloca sobre a nossa vida? É libertar-nos, é liberar-nos, é nos fazer fluir, sermos livres de qualquer jugo, de qualquer condenação, de qualquer opressão, de qualquer trauma, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Então preste atenção, você é ovelha, você é discípulo, você está aqui hoje ouvindo essa palavra. Deixa eu te dizer uma coisa, é dia de libertação da sua vida, chega de andar com correntes em tornozelo. Sabe por quê? Porque Deus tem coisas novas para você. Em nome de Jesus. Hoje é dia de quebrar as correntes dos tornozelos. Vamos quebrar as correntes dos tornozelos das nossas ovelhas, dos nossos discípulos, das nossas esposas, dos nossos maridos, dos nossos filhos, para a glória e honra de Jesus. Amém? E vamos quebrar as correntes dos tornozelos de muita gente. Deus está colocando pessoas acorrentadas, presas, traumatizadas com você, que herdaram tudo isso. Mas Deus levanta você como leão ou como uma leoa na vida de alguém, viu? Para libertá-los, em nome de Jesus. Então, queridos, assuma essa identidade. Nós somos quebradores das correntes dos tornozelos das nossas ovelhas e discípulos e filhos, enfim. Todos aqueles que entram na aliança conosco, em nome de Jesus. E agora, tem uma coisa que há um segredo aqui. É que quando Caleb dá a terra para Axa, ela olha e diz, a terra é seca. O marido dela diz, olha, a terra é árida, é desértica, não dá para plantar. Mas na verdade, Caleb havia dado perto da terra, do campo que havia dado de presente, de casamento, haviam duas fontes de águas, que eram chamadas de fontes superiores e fontes inferiores, está lá no texto que lemos. Só que essas fontes estavam escondidas, entende? Essas fontes precisavam ser descobertas por Axa. Então, quando Axa vai até Caleb e diz, pai, o senhor me deu como herança e como presente de casamento uma terra seca. Aí Caleb diz, não, filha, existe duas fontes, existe a fonte superior e existe a fonte inferior. Existe a fonte de cima e a fonte de baixo. Você só tem que descobrir onde elas estão e liberar o seu fluxo. Você vai ter que, elas estão represadas, você vai ter que tirar a represa delas, para que elas liberem água para o seu campo. Preste atenção numa coisa, quando você está livre, quando nós estamos curados e libertos, nós temos visão para enxergar que a bênção que Deus nos dá está escondida, mas Deus nos dá também a inteligência, a criatividade, a habilidade, a capacidade e o potencial para descobrirmos as fontes. Então Deus vai te dar a revelação. Onde está a sua fonte? As fontes inferiores e as fontes superiores. Onde elas estão? E Axa descobriu onde estavam as fontes. Então preste atenção. Às vezes, Deus te dá um campo, Deus te dá algo como herança, ou te coloca, te planta num lugar,
e você olha aparentemente para aquele lugar, e você só vê uma terra estéril, você não vê possibilidade de prosperar naquele lugar, você olha para a terra e diz, aqui não vai dar nada, você olha para o ambiente e diz, meu Deus, de onde é que eu vou tirar alguma coisa daqui? Preste atenção. Deus só vai te dar algo quando tem riqueza nela. Olha direito para o seu campo, olha direito para a sua geografia, olhe direito para a sua terra, porque talvez você não está vendo, porque sua mente está vedada, ou porque ainda tem correntes no seu tornozelo. Você entendeu? Mas as fontes já estão aí. Existem fontes superiores e fontes inferiores. Enxergue-as, veja-as, perceba-as, encontre-as, procure-as. Elas estão escondidas. Porque o verdadeiro tesouro nunca vai estar à mostra. Entende? Deus nunca vai te dar as boas coisas facilmente. Entendeu? Você tem que encontrar. Mas elas estão aí. Você só tem que ter disposição para procurar, para ver. Tem gente que não consegue ver a bênção de Deus ao seu lado porque fica murmurando. Enquanto o seu discurso for de murmuração, você não terá a revelação. Enquanto o seu discurso for de insatisfação, você não terá a compensação. Faz sentido isso aí? Vamos entender. Vamos entender. Amém? Deus quer nos dar o melhor. Então Áquisa começou a enxergar a terra que ela recebeu. O solo era seco, mas havia fontes. Elas só estavam represadas. Elas só estavam escondidas. Precisavam vir à luz. Entende, querido? Então, quando nós abrimos o nosso entendimento e vamos começar a liberar as fontes. Então, o campo de Áquisa, que ela recebe por herança de casamento, por presente de casamento, havia sim fontes. O pai não foi maldoso, não. O pai só deu para ela uma terra que continha o tesouro, continha duas fontes superiores e inferiores, mas ela precisava procurar. Então, querido, Deus nunca vai plantar a tua vida, o teu ministério, seja lá o que for, os teus negócios, em uma terra seca, onde você só vai falir. Não, Deus quer que você enxergue as fontes, porque elas estão lá, e elas são para o teu ministério, porque se teu ministério for legítimo, as fontes te pertencem, elas são tuas, elas existem, elas estão guardadas, elas estão lá para você, lacradas, e é preciso que você as enxergue, e vá lá, e tire aquilo que está represando, rompa com a represa, amém? Então você tem que encontrá-las, elas estão escondidas, você só precisa achá-las. As fontes superiores, que são chamadas de as fontes de cima, que está lá no texto, são as bênçãos que vêm do céu. Então Caleb está dizendo, olha, rompa, encontre as fontes superiores, tire o bloqueio delas, tire a represa delas, elas estão represadas, libere a represa para que flua a água, e quando as fontes superiores forem liberadas, elas vão liberar bênçãos do céu, que virão sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre a sua casa, e vão liberar as bênçãos inferiores. As comportas serão abertas lá em cima, e elas vêm para baixo, e elas vão começar a liberar e fertilizar a sua terra, seu ministério, seu campo, sua vida, em nome de Jesus. Amém?
Você só precisa conseguir abrir as fontes superiores, encontrá-las e abri-las. Então, quando você fizer isso, as fontes de cima vão liberar as bênçãos das fontes de baixo. Foi isso que aconteceu com o ministério e com a vida de Axa. Amém? Então, quando você rompe no espiritual, pode ter certeza que vai fluir no material, vai fluir aqui embaixo. Quando você semeia lá em cima, semeia no espiritual, você colhe no físico. É assim que funciona. Então, as fontes inferiores são as bênçãos materiais, a sua prosperidade, é a saúde, é a família abençoada, amém? São suas conquistas, são portas abertas, é o ministério multiplicador, frutífero, é suprimento diário, é sucesso, é êxito em tudo que você fizer. Então, preste atenção. Deus está curando a igreja, curando você, curando os nossos discípulos, para liberar as suas bênçãos, porque enquanto estivermos traumatizados, com correntes no tornozelo, não vamos ver a bênção de Deus, e nem iremos experimentar as bênçãos de Deus. Então, queridos, tome posse desta palavra para a sua vida. Você quer a bênção do Senhor? Você quer a prosperidade de Deus? Então vamos liberar a bênção de cima, amém? A bênção de Deus, a bênção dos céus para a nossa vida. O que você precisa hoje? Que área da sua vida você precisa que Deus libere a sua prosperidade, a sua bênção? Então, liberando as fontes superiores, as fontes de cima, nós vamos ter as fontes de baixo, as fontes inferiores, materiais, físicas, sendo liberadas para a nossa vida. Mas toda pessoa que ainda carrega traumas dos seus pais, da sua família, muito dificilmente irá prosperar, romper na sua vida. Então hoje eu quero encerrar essa palavra aqui, orando por você, ativando seu espírito, liberando uma palavra de destino para você. Eu quero ser o Otiniel na sua vida hoje, assim como foi na vida de Axa, quebrador de correntes de tornozelo. Eu quero ser o leão de Deus na sua vida, para romper as cadeias que te oprimem, que te prendem. Então eu quero orar contigo agora, e quero declarar em nome de Jesus, se você sabe e você sente que tem cadeias no seu tornozelo, você não anda, não caminha, sente que a sua vida está presa, que está amarrada, sente que o seu casamento está amarrado, sente que a sua vida financeira não progride, não cresce, sente que seu ministério não rompeu ainda, sente que tem coisa que não rompeu na sua vida, eu quero ser o Otiniel de Deus agora, o leão de Deus na sua vida agora.